Unidade 4. Revoluções de ideologias e tecnologias no Ocidente moderno. Aula 14.1. Conteúdo: o ciclo do ouro e as revoltas no Brasil colônia. Habilidade: identificar o auge da exploração do ouro em Minas Gerais e suas consequências sobre as revoltas coloniais. Muito boa tarde, Amazonas. Estamos de volta com vocês nessa série de história, nessa disciplina, nesse módulo, nessa fase da EJA do ensino médio. É sempre um prazer estar com vocês, professores presenciais, alunos, comunitários, fazendo o que nós gostamos, que é educação. Hoje, pessoal, nós estaremos dando início à 4ª unidade desse curso. Que pena, estamos chegando ao fim. Espero que vocês estejam gostando, estejam aprendendo, que é o mais importante. Hoje, também, a gente vai começar a adentrar um pouco mais especificamente na história do Brasil e também, na segunda aula, numa história mais regional. Vamos trazer a coisa também aqui para a nossa região. Mas antes disso, vamos para o nosso momento de revisão. Estamos de volta. Antes da gente iniciar a primeira aula dessa tarde, vamos revisar um pouco dos conteúdos da aula de ontem, para que a gente possa entrar com mais propriedade nesta aula. Vamos até, inclusive, precisar dessa contextualização para entendermos o que virá a seguir. Olha, pessoal, ontem a gente falou um pouco sobre o processo de ocupação de espanhóis e portugueses na Amazônia, com o assunto particularmente da própria segunda aula, que a gente acabou abordando algumas expedições que aconteceram no território amazônico. Enfim, citamos entre os principais expedicionários o Gaspar de Carvajal, o Pedro de Úrsula, o Francisco de Orellana, entre outros que acabaram adentrando essa região. Além disso, citamos também os modos de resistências de algumas populações indígenas, os embates que ocorreram quando houve esses encontros, muitos deles infortuitos, pelo acaso, outros porque aquelas comunidades elas estavam na beira dos grandes rios, elas acabaram se estabelecendo ali de forma consuetudinária, passando de geração em geração. Então, o encontro com o colonizador, com o expedicionário, acabou sendo, em muitas ocasiões, uma coisa praticamente inevitável, mas, ao contrário do que é colocado em alguns livros didáticos, houve sim resistência indígena, houve sim confronto. Na aula de hoje, gente, a gente vai procurar dar uma ênfase, dar maior importância à continuidade do período da economia no Brasil colônia. Agora vamos abordar um outro ciclo econômico, o chamado ciclo do ouro. A gente vai começar a observar como foi que a economia açucareira entrou em decadência e entrou em evidência uma nova fase chamada de ciclo do ouro. E na segunda aula nós vamos observar algumas práticas relacionadas à política indigenista, aqui na Amazônia, sobretudo, com ênfase no chamado Diretório dos Índios. Mas antes disso, vamos para o nosso desafio do dia. Muito bem, gente, presta atenção, todos vocês. A proposta desse desafio, como vocês bem sabem, vocês irão analisar, eu coloquei aí uma pergunta direta, aberta. Vocês podem fazê-la em grupo, individualmente, podem utilizar-se do material da aula ou até mesmo procurar fontes adicionais, tá? Não tem problema. E, preferencialmente, vocês podem respondê-la no nosso momento de interatividade final, tá bom? Então, nas aulas, vocês vão tirar as dúvidas a respeito desse desafio, suas conclusões, e na sequência nós retornaremos para que vocês possam fazê-lo. A pergunta é a seguinte: quais personagens da história do Brasil estiveram envolvidos em momentos diversos
no processo de expansão do território português sobre os domínios espanhóis. Quais são esses personagens principais? Vamos pensar um pouquinho. Você pode citar um ou dois ou três, não tem problema, o que vocês lembrarem. O importante é que consigam fazer essa relação. Agora, gente, na sequência, vamos para a primeira aula desta tarde. Espero que todos prestem bastante atenção e aproveitem esse momento. Vamos lá. Muito bem, gente, já estamos de volta para darmos continuidade nessa primeira aula da tarde. Começando, gente, com a análise dos primeiros ciclos econômicos aqui no Brasil. Eu falei anteriormente, na hora que eu estava falando sobre a dinâmica, que a economia do Brasil, sobretudo do Brasil colônia, ela foi motivada por ciclos econômicos, tá? Então vamos entender um pouco desses ciclos para a gente entrar na próxima fase, que é o ciclo do ouro. Mas antes disso, a gente acabou discutindo aqui, debatendo outros ciclos econômicos, no período pré-colonial e no início do período colonial. Então vamos agora, na sequência, observar na tela nessa divisão. Geralmente, pessoal, quando eu acredito que vocês já perceberam, quando nós estudamos história, nós temos uma metodologia para o estudo da história. Uma dessas táticas, um desses métodos, é dividir a história em períodos cronológicos, para que a gente possa se debruçar e analisar cada período com maior propriedade. A partir da linha desse raciocínio, vocês podem perceber que a história do Brasil, a história mais recente do Brasil, quando eu digo recente, porque o Brasil é um país jovem, tá? Então, faz parte de uma história recente. 500 anos para outras civilizações que nós temos aí é quase nada. Então, a gente acabou dividindo essa história do Brasil a partir de uma perspectiva econômica para poder fazer essa análise. O primeiro ciclo que nós tivemos aqui foi o chamado ciclo do pau-brasil, uma economia voltada para o extrativismo, uma economia voltada necessariamente para a extração dessa matéria-prima, e essa matéria-prima sendo exportada compulsoriamente para a Europa. Também tivemos, durante esse intervalo de tempo, entre os anos 1500 e 1600, as chamadas explorações das drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eu acho que também vocês já ouviram falar nesse termo. Nós tínhamos, gente, naquele momento, muitas pessoas de fora querendo adentrar para colonizar, para explorar riquezas do extremo norte do país. Nessa região que nós estamos, também parte da região central. E é a partir daí que os bandeirantes, um movimento chamado de entradas e bandeiras, vão acabar fazendo esse tipo de exploração a partir de outros produtos que não eram para o Brasil, e sim o cacau, a salsa parrilha. Nós tínhamos algumas outras, eu diria que matérias-primas, que eram chamadas de drogas do sertão. Então, a gente vai ter esse ciclo de aproximadamente 100 anos, um século, sendo caracterizado basicamente pela exploração, pelo extrativismo desses produtos. Mais adiante, gente, a gente vai ter um outro ciclo econômico. Eu coloquei aí de 1600 a 1700, mas o ciclo da cana-de-açúcar é um pouquinho anterior, tá? É só para a gente ter ali uma data base. Mas a gente vai começar basicamente a partir de 1530, 1540, a produção mais em larga escala. Esse intervalo de tempo de 100 anos é só para a gente deixar a data redondinha para que vocês possam observar, tá? Esse ciclo, nesse segundo grande ciclo econômico do Brasil, foi chamado do ciclo da cana-de-açúcar, ou do ciclo do açúcar, principalmente na região nordeste do país, que foi aquela região que no primeiro momento houve a ocupação portuguesa, principalmente na antiga capitania hereditária de Pernambuco, e também na região de Alagoas, aquela região, pessoal, inclusive, que eu comentei aqui, que ficava o Quilombo dos Palmares, aquela região próxima à Serra da Barriga, que era a região onde foi estabelecido o Quilombo dos Palmares.
Já a partir dos anos 1700 em diante, nós tivemos um novo ciclo econômico. O ciclo do açúcar começou a entrar em decadência, até mesmo porque quando os holandeses foram expulsos do Brasil, foram expulsos lá de Pernambuco, eles acabaram levando muitas mudas de cana-de-açúcar, e plantado essas mudas lá nas Antilhas e começado a produzir açúcar lá. Antilha, gente, é na região da América Central, tá bom? Para que vocês saibam. E a partir dali gerou-se uma concorrência muito forte, o preço do açúcar das Antilhas era mais atrativo e os europeus começaram a exportar mais açúcar de lá do que do Brasil. Então isso gerou um declínio nesse ciclo econômico do açúcar, mas só que aí entrou em evidência outro ciclo econômico chamado de ciclo do ouro. Finalmente, a tão sonhada proposta metalista acabou se concretizando. O sonho de Portugal, o sonho do Eldorado, não é que eles tenham encontrado o Eldorado, mas acabaram, enfim, encontrando ouro na região das Minas. Esse ciclo ele teve início por volta ali do século XVII, finalzinho, início do século XVIII, anos 1700 em diante. E é iniciado pela viagem daqueles bandeirantes que eu citei para vocês, em busca de minas, de ouro, de pedras preciosas. Na sequência, pessoal, eu apresento para vocês um mapa, para que vocês possam observar um pouquinho da cartografia desse ciclo do ouro. Em várias cidades, a gente tem a cidade ali, o que hoje é o estado de Minas Gerais, a gente vai ter naquela época muitas cidades, principalmente as cidades históricas de Minas Gerais, a gente vai ter Ouro Preto, Mariana, muitas histórias, muitas cidades que vão contar um pouco dessa história do ciclo do ouro naquele período. Mas também tivemos exploração no Mato Grosso, em Goiás. A maioria dos bandeirantes saíram de onde hoje é o estado de São Paulo, que já foi a antiga capitania hereditária de São Vicente. Então vocês podem perceber que esse movimento de bandeiras, de entradas, a gente vai ter uma diferença inclusive aí, tá? As bandeiras vai ter um determinado financiamento, as entradas outro financiamento. Um deles é financiado pela coroa portuguesa, o outro é a partir de uma iniciativa privada, particular. Então, haverá esse deslocamento do eixo econômico do Nordeste para a região sudeste do país, a região das Minas Gerais, e muitos minerais preciosos eram basicamente o objetivo principal desse modelo exploratório. Um modelo também de mercantilização da economia, um modelo onde haverá basicamente uma exploração do trabalho indígena, uma exploração do trabalho escravo. Muitos senhores, donos de engenho na época, acabaram seduzidos pela essa nova dinâmica econômica e tentando inclusive mudar de ramo, tentando mudar de produção de açúcar para exploração de minas. O tráfico de escravos acabou se intensificando, porque muitos escravos também trabalharam nessa região. E a Espanha ela já explorava o ouro em outras regiões, na chamada América Espanhola. No caso dos portugueses, passaram também a explorar essa nova perspectiva, esse novo viés econômico no Brasil. Os espanhóis já faziam isso no Peru, lá com as antigas sociedades incas. A gente vai ter também na região do Prata. A região do Prata é aquela região ali próximo ao Uruguai, Argentina, o Paraguai, e também na Bolívia. Então, os espanhóis já vinham fazendo esse tipo de exploração, inclusive a ganância, a cobiça pelo ouro foi, eu diria que o motivo primordial, principal, para que os espanhóis matassem, quase dizimassem grande parte da população da América Espanhola, perfazendo um total de quase 10 milhões de índios. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala na história do Brasil e quando a gente fala na história mundial de grandes genocídios em massa, grandes assassinatos, muito se fala no Holocausto judaico, se fala também do genocídio armênio, a gente acaba falando da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Paraguai, desses conflitos onde morreram muita gente. Quando a gente vem para a Idade Média, falamos das cruzadas.
Falamos da peste negra, né, que matou quase um terço da população da Europa, por exemplo. Mas quando a gente chega aqui na história da América, pouco se fala, né, em 10 milhões de índios que foram mortos pelos espanhóis. Né, isso é uma coisa que a historiografia deveria ter uma atenção, né, mais voltada, não só em se debruçar na pesquisa, mas também na crítica a esse período. Né? Ainda falta isso, né, na academia, ainda falta isso nos livros didáticos. Mas enfim, gente, e o século do ouro aqui no Brasil? Né? O que foi que, né, isso modificou na nossa economia? O que foi que impactou a ponto, né, desse eixo econômico sair da região Nordeste para essa região Sul e Sudeste do país? Eu trouxe aí para vocês alguns tópicos, né, para que a gente possa analisar. As minas, elas eram concedidas, né, pelo governo português. Então, vocês podem perceber que o governo português, né, a coroa portuguesa, acabou monopolizando, né, essa extração dos minérios. Né? Nós tínhamos a região ali, que até hoje, gente, né, inclusive é uma região, né, muito valorizada, uma região que tem, né, uma universidade federal, né, a Universidade Federal de Lavras, né, que é uma região também onde tinha exploração. Tínhamos alguns requisitos também para que isso acontecesse. Né? Necessitava de um maior número de escravos para trabalhar nessa produção. Tá? Os escravos, eles recebiam por lucratividade. Não sei se vocês já viram um filme, né, que é muito famoso, né? Inclusive eu já assisti, já passei em sala de aula algumas vezes, chamado Diamante de Sangue, né, que até com Leonardo DiCaprio, né, que se passa lá no continente africano. Então, assim, a relação do escravo, ele tinha uma pequena lucratividade em cima dessa produção, né, e dessa exploração, por isso que a cada dia mais, né, eles queriam, né, penetrar mais no território, né, encontrar mais jazidas para que pudessem lucrar mais. É claro que esse lucro, né, através do escravo era um lucro mínimo, né, era irrisório em relação ao que a coroa portuguesa lucrava, né, com essa exploração. Outro exemplo, né, que a gente pode dar é que esses ouros, né, essas quantidades de ouro, né, eram tão grandes que eles contavam a partir das arrobas. Né? As arrobas é uma unidade que a gente começa a contar a partir de 15 quilos. Né? Então, várias e várias arrobas foram mandadas, né, para a coroa portuguesa, até mesmo para fortalecer o seu projeto colonial, o seu projeto, né, de expansão, né, comercial. Né? Nós também tínhamos uma modalidade, né, interessante a gente ver essa curiosidade, chamado de faiscadores. Os faiscadores, eles buscavam ouro em minas já abandonadas, né? Ou seja, onde você pensava que não tinha mais, né, nenhuma jazida, nenhuma pepita, nenhuma possibilidade de encontrar uma grama sequer de ouro, os faiscadores iam lá e procuravam, né, reviravam toda a mina e muitas vezes até encontravam ainda, né, algum ouro, né, algum metal precioso naquela região. Eu diria, gente, outro fato curioso, né, outro fato histórico, né, que se passou por consequência dessas relações, né, de exploração do ouro, foi a chamada Guerra dos Emboabas. Os Emboabas, né, a Guerra dos Emboabas foram combates entre os primeiros exploradores paulistas e os novos aventureiros, né? Muitos deles portugueses, muitos deles, né, que não eram bandeirantes. Né? A essas pessoas, eles acabavam dando o nome de emboabas. E houve um embate entre esses emboabas e os exploradores paulistas, né? Muitos deles bandeirantes. Os paulistas, eles acabaram expulsos dessa região e iniciam a exploração do ouro em Mato Grosso e em Goiás. Ora, evidentemente que a região das Minas era uma região que teve uma produtividade muito maior, mas, né, os bandeirantes paulistas acabaram, né, encontrando ouro também em outras regiões do país, né, no que hoje em dia é o estado do Mato Grosso e no que hoje em dia é o estado de Goiás, né, na região central do Brasil. Né. O Mato Grosso acabou se dividindo posteriormente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né. Goiás também cedeu um pedaço do território a Brasília, né, que hoje é a capital do Brasil, o Distrito Federal. Enfim, nós vamos ter, né, essas particularidades. Porém, gente, não era só
eu diria que de uma transação legalizada pela coroa portuguesa, que essas relações ocorriam. Nós também tínhamos o contrabando. Né? Grandes contrabandistas, até mesmo, não só em Boabas, mas também, né, paulistas, eles vão acabar, né, realizando, né, esse tipo de atividade ilícita, né, através até mesmo do que a gente considera hoje em dia, né, eu vou até fazer uma analogia com a atualidade, para que vocês possam entender, através das mulas. Né? O que são mulas? São alguém que carrega esse contrabando e que, teoricamente, né, está acima de qualquer suspeita, né, eu diria dessa forma. Então, portugueses faziam esse tipo de trabalho sujo, né, até mesmo escravos, né, faziam contrabando, né, com o objetivo sempre de burlar as leis da coroa naquela época e proporcionar, né, uma rentabilidade maior. O próprio governo português, né, tentando coibir essas ações, instituiu, né, uma série de medidas mais duras, impostos, taxas, né, em cima da quantidade de ouro que era produzida, né, pelaquela região, né, em particular pela região das Minas. É a partir daí, gente, que a gente vai perceber que, para que isso pudesse funcionar, foram criados os impostos. Né? Os impostos, assim como, lembram-se que eu falei para vocês, por exemplo, na Idade Média, nós tínhamos, na Idade Média, né, os impostos, né, eu diria que coloniais da época, né, os impostos feudais, né, os impostos que eram cobrados pela igreja, pelo senhor feudal. Né, então, mais ou menos nessa proporção, né, só para a gente ter uma linha de raciocínio e de comparação. Naquela época nós temos o tostão de Pedro, as banalidades, né, na época da Idade Média, né, a gente tinha, né, outros, né, a talha, a mão morta, vários e vários impostos que eram cobrados na Idade Medieval. Já nessa fase aí, que é uma fase já de Idade Moderna, né, e de fase de exploração no Brasil, nós vamos ter, por exemplo, a cobrança do quinto. O quinto, gente, era a quinta parte do que era explorado. Né, isso aí é direto para a coroa portuguesa. Todo o ouro também que circulava no Brasil naquela época deveria estar, né, em barra e com o selo do rei. Né? Inclusive, eu trouxe para vocês aí um exemplo, nessa parte, né, na figura de baixo, né, uma figura ilustrativa, né, essas barrinhas de ouro mais rústicas. Né, a gente vai ter isso feito nas chamadas casas de fundição. A casa de fundição, gente, é esse exemplo que eu trago para vocês nessa imagem acima. Né, isso é um exemplo, é original inclusive, né, uma fotografia de uma casa de fundição antiga. Né, na região, né, das Minas ainda, na região de Ouro Preto, nas cidades históricas de Minas Gerais, ainda é possível a gente observar, né, alguns locais desses que foram preservados, né, e que servem hoje em dia de atração turística, né, para visitação. Mas, né, a gente pode perceber que a coroa portuguesa tinha uma preocupação, né, de marcar esse produto para que, né, fosse evitado o contrabando. Muitas vezes o ouro em pó, né, em pequenas quantidades, né, eram levados por traficantes, né, mas quem fosse pego era severamente punido. Nós temos também, né, a chamada derrama. Né? O que foi a derrama? Vamos tentar entender o que foi isso. A partir do processo de diminuição da quantidade de ouro, né, que foi explorada naquela época, instituiu-se uma cota mínima de imposto, né, que foi justamente, né, essa derrama. Essa cota mínima girava em torno de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano, né, que o Brasil tinha que obrigatoriamente, né, mandar para Portugal. A derrama em si, né, a partir da instituição da derrama, né, que foi uma imposição da coroa portuguesa, né, podemos dizer assim, a região, né, das Minas deveria cobrir o que estivesse faltando para esses 1.500 quilos de ouro. Né, e a partir de alguns resultados, né, aumentava-se a partir daí, né, o clima de revolta contra o governo português. Né? Por quê? Porque o governo português estipulou uma cota fixa. Tinha que ter 1.500 quilos de ouro para cobrir, né, as suas pretensões, os seus interesses. E a derrama era, né, justamente a obrigatoriedade do que faltasse ser coberto pela colônia. Ou seja, né, muitos donos de minas, né, tinham que
dar parte do seu lucro, né, para cobrir essa cota que era uma exigência da coroa portuguesa. É a partir daí, gente, dessa insatisfação, que nós vamos ter alguns movimentos, né, que vão acontecer naquela região. Entre eles, né, um dos mais famosos, é a chamada Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, gente, ela vai ser, né, um movimento que eu diria que vai ter uma influência direta, né, do pensamento iluminista na Europa, vai ter uma influência direta da própria Revolução Francesa, que inclusive é ali, praticamente igual, né, em 1789. A gente vai ter a figura do Tiradentes, né, que é um mártir desse processo, né, ele foi pego como bode expiatório, foi esquartejado, né, quando, né, a coroa portuguesa acabou descobrindo o movimento, né, e ele liderava, né, esses exércitos, né, que para a coroa portuguesa eram considerados como conspiradores, a favor de tomar, né, a cidade de Vila Rica e expulsar os soldados portugueses. Né? Quando eu digo aí o Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, né, o Silvério dos Reis, né, era outro inconfidente. Eles desejavam a possibilidade de proclamar, né, a região das Minas, que é o atual estado de Minas Gerais, como uma república independente do Brasil, né, uma das grandes reivindicações desse movimento, né, federalizar a região das Minas, né, tornar essa região independente. Mas só que essa revolta, pessoal, ela foi duramente contida, né, todos os conspiradores, né, acabaram sendo, né, exilados do Brasil, e Tiradentes foi enforcado, né, extirpado, esquartejado, né, e ele acabou servindo de exemplo para que as pessoas não voltassem a se revoltar contra Portugal. Então eu trouxe até uma imagem aí, uma imagem forte, vocês podem perceber, né, o Tiradentes, né, com a cabeça decapitada, seu corpo, né, em pedaços, né, realmente foi isso de fato que ocorreu naquele momento. E agora, pessoal, vamos tentar entender um pouco mais sobre o cotidiano, né, dessas pessoas que viviam nessa região. Nós tínhamos, pessoal, tá, um aumento do número de cidades em torno dessa região, até mesmo porque a dinâmica econômica proporcionada pela comercialização do ouro, pela vinda de exploradores, de imigrantes, acabou dinamizando essas relações econômicas da região. Até mesmo por isso, eles acabaram tomando o posto, né, da região Nordeste como uma região de maior dinâmica econômica no Brasil, né, naquele período. Já a vida urbana, ela tinha uma mistura de costumes europeus, de costumes africanos e brasileiros, né, pelo fato de ter ali escravos advindos da África, né, europeus, de Portugal, da Espanha e também de nativos da região. Nesse ponto, a gente já tinha um imbricamento, né, eu diria que uma miscigenação mais forte da população brasileira. Havia também uma concentração na região da mineração, né, e essa concentração acabava encarecendo os produtos e os alimentos. Né, muita gente no mesmo local para comer, né, a demanda aumentava muito, se tinha, né, uma maior procura, né, e aí, muitas vezes, né, os produtos não davam conta, né, alguns produtos tinham que vir de fora, e isso encarecia o preço, né, até mesmo por causa do frete e outras coisas. É mais ou menos o que acontece aqui em Manaus, né, nos municípios do interior. A gente tem um preço de alguns produtos bem maior, porque a gente vive, né, praticamente numa cidade no meio da selva, né, no meio da floresta amazônica, e temos dificuldade, né, de abastecimento de alguns produtos, e os produtos que vêm de fora são encarecidos por causa do frete. Então, guardado as devidas proporções, era isso, né, mais ou menos o que acontecia. Na época também tivemos algumas outras revoltas, né, que a gente chama de revoltas coloniais, contra essa dominação portuguesa e os impostos exagerados. Entre elas, né, eu posso destacar, né, uma revolta que aconteceu lá na Bahia, né, a chamada Revolta dos Alfaiates, né, também conhecida como a Conjuração Baiana, que foi um ano antes, assim, foi um pouco depois, né, ali em 1798. E a gente teve também a Revolta de Filipe dos Santos, né, o Felipe Camarão, que aconteceu em 1720. Então, são outros dois exemplos que a gente pode tomar aí, né, como parâmetro para insatisfação com esses impostos. Né? A gente está vivendo, inclusive, gente, uma fase, né, também parecida com nesse período. Né?
uma fase de aumento de impostos, aumento de alíquotas, né, a tentativa de tirar subsídios de determinados estados, incentivos fiscais. Então estamos vivendo também um período muito perigoso na nossa história. Aí seria interessante que a população também tomasse tendência, olhasse um pouco para a história, né, observasse esses exemplos, né, e pudesse também, né, correr atrás do seu prejuízo, né, com esse aumento abusivo de impostos que está acontecendo de uma maneira geral no Brasil. A sua aula continua no próximo vídeo.